Boa noite, pessoal. Quem fala é Carlos, your English teacher. E no vídeo de hoje, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Eu vou apresentar um textinho que vem desse livro aqui, ó, New English File Beginner Student's Book. Essa coleção aqui foi a coleção que eu usei quando eu estudei inglês. Eu ainda estudo, mas quando eu estudava assim em cursinho. E ele basicamente te leva do iniciante ao avançado. Eu realmente entrei aqui no iniciante que eu não sabia nem dar oi. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ir extraindo alguns textos e exercícios de gramática de cada um desses livros e a gente vai evoluindo progressivamente ao longo do tempo. Tá? Então para a aula de hoje, deixa eu colocar my 10 minutes alarm here. Vamos falar de um texto aqui bem curtinho, dois na verdade, desses dois, que veio aqui desse livro. E aí, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês no final e dar algumas sugestões de como estudar isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma conversa entre duas pessoas. Essa conversa está ocorrendo aqui, ó, na school reception, que seria na recepção da escola, né? Então, o adjetivo sempre vindo antes do lugar. Isso aqui é uma recepção, mas que tipo de recepção? Uma escola. Então, o school vem antes. Se fosse uma recepção grande, seria uma big reception. Se fosse uma recepção amarela, seria uma yellow reception, tá? Então, aqui uma school reception, e aí essa pessoa aqui é a recepcionista, a receptionist, e esse cara aqui é o Tom. E a conversa se dá da seguinte maneira. Primeiro acontece aqui, número 1, e depois acontece aqui. Primeiro a recepcionista fala, Hello, what's your name? Então tá perguntando qual que é o nome do Tom. Aí o Tom responde, Tom. Aí a recepcionista pergunta, Are you Tom Banks? Como é que é isso aqui? Ele está perguntando se você é Tom Banks, tá? Então, você é Tom Banks, se fosse uma afirmativa, seria You are Tom Banks. É assim que se afirma. Como é que se pergunta? Inverte o you e o are. Então, o are vem na frente, depois vem o resto. Are you Tom Banks? Ok? Então, ela pergunta isso para o Tom. E o que o nosso amigo Tom diz? No, I am not. I am Tom King. Não, eu não sou. Eu sou Tom King, tá? Então, é assim que tu responde negativamente. Se alguém te perguntasse, Are you Ricardo? No, I am not. Eu sou, I am Carlos. Tá? Depois a recepcionista segue. You are in room 2. Então olha só, nessa outra página aqui, ó, a gente tem um room e isso aqui é o 2. Tá? Então room 2 é como se fosse a sala 2. Então, nesse momento agora, eu gostaria que vocês lembrassem de uma sala em que vocês já estudaram. Uma só, tá? Sei lá, terceiro ano aí do ensino médio. E tenta botar na cabeça, ó, que aquilo ali é um room, tá? Aquilo é um room. Agora pense em uma outra sala de um outro colégio. Vou pensar aqui no mesmo, Carvalhal. Outra salinha. Beleza, aquilo ali é um room também, tá? Então a gente tem que começar a criar significado para as palavras em inglês, porque elas vêm muito vazias, né? E aí tu consegue dar esse significado realmente associando. E associando com coisas reais da tua vida, porque aí já tem emoções envolvidas, etc, tá? Então, pense em room e pense em vários tipos de room diferentes que tu já teve durante a tua vida. Beleza. Então a recepcionista fala, You are in room 2. E aí ele pergunta, Sorry? O que é esse sorry? É tipo assim, ó, às vezes ela falou muito rápido, ou sei lá, com a mão na boca, que nem ela tá aqui com a mão na frente, aí ele não entendeu. Aí ele fala sorry, tá? Então, por exemplo, se tu tá num ponto de ônibus e alguém te pergunta alguma coisa que tu não entende, tu fala sorry, como seria assim, desculpa, tu pode repetir. Aí ela repete, You are in room 2. Olha só, tem uma diferença dessa frase aqui para essa. E a diferença é a contração. Aqui tá you're in room 2 e aqui tá you are. Ele tá meio que colocando assim para meio que mostrar que aqui ela falou mais devagar, pausadamente, para ele entender, tá? Mas you are assim e assim é a mesma coisa. Isso aqui é uma forma contraída disso aqui. Alright? Beleza, aí ele entende e fala, ok, thank you. Aí acaba esse trechinho aqui e vai pro segundo trechinho. Então o Tom foi pro room 2, certo? Ele bateu na porta, o professor saiu, aí ele fala, excuse me. Ah, é como se fosse assim, ó, com licença, né? E ele, não sei se ele está dando a mão ali para cumprimentar. Mas como se fosse assim, tipo, licença, eu gostaria, né? Quando tu vai pedir horas para alguém, tu fala licença, que horas tem, por favor? Então, tu poderia usar esse excuse me nesse sentido. Aí o teacher fala, Hello, are you Tom? Olá, você é Tom? Aí o Tom fala, Yes, nice to meet you. Então ele fala, sim, legal conhecer você. To meet é o verbo conhecer. To meet. Tá?
Se eu quero conhecer você, I want to meet you. Eu quero conhecer você. Nice to meet you. Legal conhecer você. É como se fosse nosso prazer em te conhecer, tá? Alright, nice to meet you. Aí ele faz uma pergunta: Am I late? E o teacher fala: Yes, you are. E ele se desculpa: Sorry. Então o que é isso? Am I late? Olha só, olha como é parecida a estrutura aqui, ó. Afirmativa: You are Tom Banks. Você é Tom Banks. Pergunta, interrogativa: Are you Tom Banks? Só inverti o are com o you. 5 minutes left. Então aqui, ó, é a mesma coisa, só que ao invés de you, não é you, não é você, é eu. E aí quando é eu, não é o are que se usa, é o am, tá? Então, ó, you are Tom Banks. I am Tom Banks. Mesma coisa, mas como mudou aqui, quem faz a ação, no inglês aqui o verbo também ele fica diferente, tá? Memorização, não tem como escapar disso. Como se fosse no português também, né? É igualzinho, ó. Você é Tom Banks. Eu sou Tom Banks. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo verbo, que é ser? Só que quando eu uso você, eu uso é aqui. E quando eu uso eu uso sou. Mesma coisa esse are e esse am. Beleza? Lindos. Beleza. Então, voltando aqui. Se eu falo I am alguma coisa, poderia falar I am late. O que é late? Late é isso aqui, ó. Não é leite da Parmalat. Late. Ó, late. O cara tá atrasadão e ele tá late, tá atrasado. Beleza? Ó, tô late. Putz, já é 10h30, o encontro era 9h40, tô late. Então, I am late seria eu estou atrasado. Como é que é a pergunta? Ó, o que aconteceu? Eu só inverti o you e o are. Então aqui quem faz o papel do you é o I. Quem faz o papel do are é o am. Então, am I late? Estou atrasado? E aí o que o teacher responde? Yes, you are. Tá? Então no mesmo jeito aqui, ó, no, I'm not. Yes, you are. Ó, primeiro no ou yes, depois o you ou I e o verbo to be, tá? Beleza. E aí por fim ele diz sorry, se desculpando pela situação, tá? Então essa é uma parte do textinho de hoje. E uma outra parte complementar é essa aqui, ó. É uma conversa entre um casal que eles estão vendo um outdoor aqui e eles têm uma mini conversa. Ela pergunta apontando para o cara, né? Pergunta para ele: Where is he from? Tá perguntando assim, ó, Where is he from? O que é isso? Se eu falo assim, ó, I am from Florianópolis, estou dizendo que eu sou de Florianópolis. Se eu pergunto assim, ó, Am I from Florianópolis? Eu estou perguntando, eu sou de Florianópolis? Agora, se eu quero falar dele, né? Ele é he. Se eu quero falar ele é de Florianópolis, he is from Florianópolis. Voltar a falar. Se eu quero perguntar, is he? Se eu quero perguntar, eu falaria, is he from Florianópolis? Tá? Agora, se eu quero perguntar de onde é que ele é, aí eu uso where. E aí eu repito essa estrutura aqui, ó, com is na frente. Where is he from? Tá? Da onde é que ele é? Então, da onde é que ele é? Aí, he is from, poderia ser aqui, Florianópolis. Beleza. Aí depois ela aponta para esse cara. Depois ela aponta para a guria aqui, ó. Is she from too? Vamos dizer que fosse Florianópolis. Ela poderia estar perguntando, is she from Florianópolis too? Ela é de Florianópolis também? Aí o cara responde, no, she isn't. She isn't é a contração disso aqui, ó. No, she is not. Não, ela não é. Depois ele fala, ó, she is from Palhoça. Palhoça. She is from Palhoça. Tá? Show de bolas. Depois ela segue. Is it a good film? Tá falando do filme, ó. Então, quando tava falando dela, era she, né? Quando tava falando dele, era he. Quando tava falando do filme, é it. Tá? No português parece ele, né? O filme é ele, mas no inglês não usa o he pro filme. Não um masculino, é um negócio sem gênero, então é it. Então ela pergunta, is it a good film? Isso é um bom filme?
né? Eu poderia, ó, afirmação. It is a good film. Afirmação, tá? Se eu tiro a, it's good film. Estranho. É filme bom. É um filme bom, tá? Afirmação. Pergunta, is it a good film? E aí ele responde, yes. Yes, ó, a estrutura básica. Ó. Yes, it, o sujeito ali, o verbo. It is. Sempre responde assim, né? Quando ela perguntou ali, ó, is he from? Yes, he is. Is she from? Yes, she is. Tá? Essa é a estrutura. Então, ali ele pergunta, ela pergunta, is it a good film? Isso aqui é um filme legal? E ele responde, yes, it is, it's fantastic. Beleza? Então, 10 minutos finalizados. O que eu sugiro para vocês é o seguinte, a partir dessas afirmativas aqui, ó, crie cartões ou, sei lá, anotações fazendo pergunta para isso aqui ser a resposta. Por exemplo, hello, o que isso aqui está me dando informação? Hello é uma forma de tu dar oi, né? De tu se introduzir assim. Então, cria uma pergunta assim, ó, o que eu faria, o que eu diria ao ver a pessoa pela primeira vez? O que eu diria ao ver a pessoa pela primeira vez? Mas aí não coloca a resposta, tá? Deixa escondida. E aí coloca hello. Beleza, hello. Uma pergunta para essa parte aqui, ó. Como é que eu perguntaria o nome de uma pessoa? Como que eu... Aí a resposta seria, what's your name? Como é que eu perguntaria se ele se chama Carlos? Tanana, essa é a resposta. Como é que eu diria que não? Só que eu não sou o Carlos, que eu sou o Fernando. Tá? Então, veja como é que dá para criar perguntas aqui e que a resposta aqui esteja dada para sair do modo passivo de aprendizado, tá? Porque quando eu fico falando para vocês aqui como as coisas são, vocês não estão fazendo esforço para realmente produzir essa informação. Então, os circuitos neurológicos ali de vocês não estão sendo criados de uma maneira forte, assim. Então, para sair dessa forma passiva, é importante criar as perguntas sim e ver as respostas, tá? E não só revisar. Revisar, se tu for ficar lendo isso aqui, ó, hello, what's your name? Então, tu ainda está no modo passivo. Beleza? That's the class for today. See you next time.